Análise lógica de circuitos. Indutor em DCV. Olá pessoal, meu nome é Wilker Azevedo. Vamos apresentar mais um exemplo. Agora considerando a operação de um indutor em um circuito de corrente contínua. O indutor em corrente contínua é importante observar que logo após carregar-se, ele funciona tal qual um curto-circuito ou uma chave fechada. No circuito que nós iremos analisar, nós dispomos de uma fonte de 12 volts, dois resistores de 330 ohms e um indutor de 100 mH. Então é importante observar e simples, porque quando o indutor opera em corrente contínua, após carregado, ele se encontra como um curto-circuito e nesse processo, encontrando-se como um curto-circuito, ele não vai absorver nenhuma tensão da nossa fonte, ou seja, a fonte vai ser redistribuída aos resistores. Propositalmente aqui a gente utilizou resistores iguais, resistores de fio que a gente vai mostrar aqui. Essa é a nossa montagem, certo? Nossa fonte aqui 12 volts regulada. Aqui o nosso resistor de 330 ohms, esse é um resistor de filme, tal qual o outro idêntico. Então os resistores de filme são muito utilizados porque eles possuem uma potência um pouquinho maior de operação. Então nesse caso, como o indutor opera como um curto-circuito, é importante você observar não só o valor do resistor que você vai utilizar, mas também a potência, para evitar que ele venha a queimar. Então no nosso caso, dois resistores de 330 ohms e um indutor de 100 mH, alimentados por uma fonte de 12 volts. Então pessoal, é de se esperar, já que a gente tem resistores iguais e que o indutor em corrente contínua funciona como um curto-circuito, é de se esperar que a tensão se distribua aos dois resistores. Como eles são iguais, relação de 1 para 1, então eles vão subdividir os 12 volts da fonte, já que é um circuito série, de tal forma que R1 a gente espera que seja 6 volts a tensão sobre ele, e R2 também a gente espera que seja uma tensão de 6 volts. Dispusemos aqui o multímetro habilitado para medir tensão contínua e vamos aqui processar para tentar observar qual o valor dessa tensão. Então medindo aqui sobre o primeiro resistor, tensão da ordem de 6 volts como esperado, e sobre o segundo resistor também procedendo com a medição, 6 volts. Então esse é um circuito que demonstra a operação do indutor em corrente contínua. Para a gente tentar conceber aqui e observar que ele funciona como uma chave fechada, vamos tentar também medir a tensão sobre os terminais do indutor, e já que ele funciona de forma semelhante a um curto-circuito, é de se esperar que a tensão se aproxime de zero. Então é isso que a gente observa, 0,02 é a tensão sobre o indutor. Então no circuito em corrente contínua, a gente tem uma fonte de 12 volts que alimenta um circuito série com dois resistores e um indutor. Como o indutor funciona como um curto-circuito, a tensão da fonte será distribuída aos dois resistores. No caso em estudo, os dois resistores possuem valores iguais, 330 ohms, e vão subdividir as tensões, a tensão da fonte, em valores iguais, 6 volts ao primeiro, 6 volts ao segundo. O indutor, como funciona como um curto-circuito, a gente observou que a tensão nos terminais dele é igual a zero. Bem pessoal, essa foi a análise de indutor em circuito de corrente contínua.